Oi, gente, espero que todos estejam bem. Vamos lá para a nossa aula 15A, onde a gente vai falar de transformações lineares. Lembrando que estamos lá na página 142 do livro do Boldrini, tá? O livro da Capa Preta. Então, vamos lá, a essência do que vem a ser a transformação linear. A transformação linear tem a ver com eu levar elementos de um espaço vetorial para outro espaço vetorial, ou de um subespaço vetorial para outro subespaço vetorial, tá? Então, a gente vai ter aí duas regrinhas em relação às transformações lineares, tá? Vamos a um exemplo aí. O que quer dizer eu levar elementos de um espaço vetorial para outro espaço vetorial com outra característica? Por exemplo, lá, eu tenho aqui a quantidade em litros extraída de óleo por quilograma de cereal segundo determinado processo. Então, vejam lá que eu tenho 0,2 óleos de soja, 0,06 de milho, 0,13 de algodão e 0,32 de amendoim. Onde a quantidade total desse óleo vai ser quem? Vai ser as quantidades de cada um deles. Então, o de soja, o de milho, de algodão e de amendoim, vezes cada uma das suas representantes, ou seja, cada uma dessas incógnitas, X, Y, Z e W, representa a soja, o milho, o algodão, o amendoim. E qual vai ser a quantidade total? Vai ser a multiplicação deles e somando-as, certo? A hora que eu somo 0,2x mais 0,06y mais 0,13z mais 0,32w, eu vou ter a quantidade total de óleo. Então, a gente pode observar que nessa linha aqui, eu saí de um conjunto A que está contido no R4, ou seja, de 4 variáveis, eu fui para uma variável só. O que vem a ser uma variável? Vem a ser essa soma aqui, ó. Essa soma está representando uma variável só, tá? E será que essa situação toda, esse exemplo, é subespaço vetorial? Sim ou não? O R4 é subespaço vetorial? É isso que está perguntando. Relembrando lá da teoria, para ser espaço vetorial, eu preciso obedecer duas regrinhas que fazem parte de um teorema. Ou seja, a f de x1 mais x2 tem que ser igual a f de x1 mais f de x2. E também a f de k vezes x é igual a k vezes f de x. Ou seja, se eu tenho lá uma função que é a minha função quantidade, que é como nós estávamos vendo aqui em cima, quantidade total, certo? A quantidade total. Então, eu vou colocar um vetor U e um vetor V, ou o x1 e o x2. Então, eu tenho aqui x1, y1, z1 e w1, mais x2, y2, z2, w2. Isso aqui é a soma de funções, ou seja, vai ser o Q de x1, y1, z1 e w1, mais o Q de x2, y2, z2 e w2. A primeira condição está satisfeita. Vamos à segunda condição agora. A segunda condição me diz que a função de um k vezes x, y, z e w é igual a k vezes a função de x, y, z e w. Ou seja, eu posso dizer um ok que é um subespaço vetorial. É subespaço vetorial, como o exercício estava pedindo. Então, aí, agora para a gente bater um martelo, o que vem a ser uma transformação linear, nós vamos estar falando aí de dois espaços V e W, tá? Que eles vão ser uma aplicação linear, ou seja, uma função de V em W, função de V em W, que satisfaz as duas condições. Ou seja, quaisquer que sejam U e V pertencentes ao espaço vetorial V,
a f de u mais v é igual a f de u mais f de v. E a segunda condição é que quaisquer que sejam K pertencente aos reais e V pertencente ao espaço vetorial V, ou seja, elemento V pertencente ao espaço vetorial V, nós vamos ter que a f de kv é igual a k vezes f de v. Então, a gente pode ver que é a mesma definição de subespaço vetorial, ser uma transformação linear, certo? Vamos alguns exemplos aí, para que a gente consiga aplicar essa teoria toda aí. Então, do exemplo anterior, nós temos lá que o espaço vetorial V é o R4. E nós temos um conjunto W pertencente aos reais e a função quantidade é uma função do R4 em R. E daí, nessas condições, então eu posso dizer que eu tenho aí um vetor XY, Z e W, que vai levar a uma função que é o 0,2, 0,06, 0,13 e 0,32, vezes as minhas incógnitas, x, y, z e w, ou seja, eu posso já afirmar que é um espaço vetorial, ou seja, a função Q como é um espaço vetorial, é também uma transformação linear. É transformação linear. Vou colocar, a partir de agora, transformação linear assim. Tudo bem? Recapitulando, já provamos que o R4 é um espaço vetorial e as regras para ser transformação linear são as mesmas duas condições de espaço vetorial, ou seja, então eu já posso definir já posso chegar à conclusão que realmente é uma transformação linear. Agora, nós vamos para um segundo exemplo aí, que nos diz o seguinte, que V é o nosso espaço dos reais, W também é o espaço dos reais. Mas, professora, não é para fazer transformação linear de um espaço para outro espaço? Sim, sim, mas eu posso ver também se eu tenho transformação linear dentre espaços de mesma dimensão, certo? Ou seja, vejam lá comigo que eu tenho essa função que vai dos reais nos reais, definida por U aplicando em alfa U. Ou seja, f de u é igual a alfa u, tá? Então, a hora que eu coloco desta forma a essa regra e essa regra, então é um ou. Se eu escrever assim ou escrever assim, tá? Das duas maneiras está certo, tá? Então, vamos lá à primeira condição. A primeira condição é que f mais v é igual a f de a mais... f de u mais v é igual a f de u mais f de v, certo? Então, vou escrever isso. F de u mais v é igual. Então, u mais v, eu tenho que ter dois vetores. Então, se eu tenho u aqui, eu vou ter um v qualquer aqui, certo? Então, eu vou ter assim, u mais v. Qual que é a regra? A regra é que seja um alfa U, tá? E esse alfa U vai ser quem? Vai ser f de u mais v, ou seja, eu tenho um alfa de u mais v, que é igual. Aqui eu já tenho a distributiva, o alfa de u mais alfa de v. Isso nós temos lá pelas propriedades. Ou seja, alfa de u mais alfa de v é quem? É f de u e também f de v. Ou seja, eu tenho f de u mais f de v. A primeira propriedade está provada, demonstrada. Vamos ver a segunda propriedade? A segunda propriedade
é que f de k vezes u tem que chegar em k vezes f de u. Vamos ver como isso funciona. F de k vezes u vai ser quem? Vai ser um alfa vezes k vezes u. Alfa vezes k vezes u. Ou seja, se eu tenho dois números reais, pela propriedade também da multiplicação, eu posso permutá-los. Ou seja, eu posso inverter a ordem deles, certo? Se eu tinha alfa de KU, eu posso ter K vezes alfa de U. E nessas condições, alfa U é quem? É F de U, ou seja, K vezes F de U. Então, tá aprovado também. Eu posso concluir que, logo, a minha F, que é a minha função F, é uma transformação linear. Ou seja, uma transformação linear. Certo? Agora vamos ao terceiro exemplo. O meu terceiro exemplo me diz que eu tenho uma função definida de reais em reais, onde eu tenho uma função u que é aplicada em u ao quadrado. Ou então, eu posso escrever também que f de u é igual a u ao quadrado. Então, se aparecer dessa forma ou dessa forma, as duas coisas querem dizer a mesma situação, tá? Então, vamos à primeira propriedade para ver se é uma transformação linear ou não. Primeira propriedade, eu tenho f de u mais v, ou seja, eu vou ter f de u mais v elevado ao quadrado. U mais v elevado ao quadrado. Agora, eu vou resolver esse produto notável aqui. U mais v ao quadrado é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E isso é muito diferente de f de u mais f de v. Vocês concordam comigo? E dessa forma, eu já chego à conclusão que não é uma transformação linear. Logo, f não é uma transformação linear. Certo? E agora temos um quarto e último exemplo dessa situação aqui, tá? Antes de ver mais uma teoria aí. Então, nós estamos vendo que o exercício 4 nos fala que o espaço vetorial V é o R2 e o espaço vetorial W é igual ao R3. Então, eu tenho uma função f que vai de R2 em R3, ou seja, eu tenho um vetor de duas coordenadas, onde eu tenho a primeira, que é o x, a segunda, que é o y, que leva a um vetor de 3 coordenadas, ou seja, é 2 vezes a primeira coordenada, a segunda coordenada é nula e a terceira coordenada é a soma da primeira com a segunda coordenada. Ou seja, a minha f de xy, que tem duas coordenadas, um vetor de duas coordenadas, é igual a um vetor de 3 coordenadas, 2 vezes x, 0 como sendo a segunda coordenada, e x mais y, que é esse valor de x mais y, como terceira coordenada, tá? Então, vamos lá provar a primeira propriedade. Então, eu tenho f de u mais v vai ser quem? Só uma ênfase aí. Vocês viram que aqui eu não tenho dois vetores. Então, eu posso montar esses dois vetores para que eu consiga provar a propriedade. Ou seja, eu posso chamar de u o meu vetor que seja x1, y1, e posso chamar de v o meu vetor que seja x2 e y2. Tudo bem? Dessa forma que eu vou montar aqui. Ou seja, eu vou ter f de x1, y1, mais x2, y2, que vai ser igual. Somando esses dois vetores aqui, elemento a elemento, eu tenho f de x1 mais x2
y1 mais y2. E agora eu vou, nesse momento aqui, eu vou aplicar a lei. Aplicando a lei. Qual lei? A lei de chegar num vetor de 3 coordenadas, certo? Então, eu vou ter assim, 2 vezes a primeira coordenada. É 2 vezes a primeira coordenada, tá? Então, eu tenho assim, no vetor, 2 vezes x1 mais x2. A segunda coordenada é 0. E a terceira coordenada é a primeira mais a segunda. A primeira mais a segunda. Então, é x1 mais x2 mais y1 mais y2. Ou seja, nessas condições, agora eu posso resolver todo essa distributiva aí e essa soma toda, né? Então, eu tenho aqui, primeiro de tudo, a distributiva do 2. Então, eu tenho 2x1 mais 2x2. A segunda coordenada, 0. E aqui, no outro vetor, eu vou ter assim, eu vou continuar com x1 mais x2 e y1 mais y2, certo? Então, eu vou ter x1 mais x2 mais y1 mais y2. Daí, nessas condições, o que eu posso notar aí? Que eu tenho todo mundo 1 e tenho todo mundo 2. Ou seja, eu já posso separar como sendo 2x1, 0 e x1 mais y1 mais 2x2, 0, x2 mais y2. Vocês viram aqui comigo que eu obtive 2x1, 0, x1 mais y1 e 2x2, 0, x2 mais y2, como cada um sendo a f de u e a f de v. Ou seja, eu posso finalizar como sendo f de u mais f de v. E nessas condições está provada a primeira propriedade. Vamos agora para a nossa segunda propriedade, que é da multiplicação por escalar. Ou seja, eu tenho uma f de k vezes u. E nessas condições, eu tenho a minha f de k vezes, quem que é o meu u? É o meu vetor xy. Ou seja, eu tenho uma f de kx e ky pela distributiva, tá? E nesse momento aqui, eu vou aplicar a lei. Aplicando a lei, nós vamos chegar no seguinte, que se eu tenho a f de k vezes x, k vezes y, quer dizer que eu vou ter 2 vezes k vezes x. Então, 2 vezes k vezes x como primeira coordenada, segunda coordenada, 0, e terceira coordenada vai ser a primeira mais a segunda. Ou seja, é k vezes x mais y. Agora, eu preciso fazer a distributiva aí desses elementos. Ou seja, eu vou ter assim, 2 vezes kx, 0 e k vezes x mais k vezes y. E nessas condições, eu posso também colocar em evidência o meu k. Então, k vezes 2x, 0 e x mais y. E o que eu estou vendo aqui? Que é k vezes a minha função f. Então, eu chego à conclusão que eu tenho k vezes a minha função f de u. Ou seja, com as duas propriedades provadas, eu concluo que, logo, f é uma transformação linear, certo? E daí, a gente pode dar uma continuidade aqui com uma observação bem importante, que decorre da definição que uma transformação linear de uma função que leva v em w,
leva o vetor nulo de V no vetor nulo de W. Isso é uma condição, tá? Isto é, se 0 pertence ao espaço vetorial V, quer dizer que a transformação de 0 leva em 0. Que pertence também a W, e isso nos ajuda realmente a detectar transformações que não são lineares. Porém, tenhamos cuidado, porque t de 0 igual a 0 não é suficiente para mostrar que t é linear, mas é realmente necessário, tá? Então, vamos ver como isso funciona aí. Então, eu tenho o seguinte, no exemplo, eu tenho um espaço que vai do R3 no R3. E nessas condições, a minha transformação linear, que é um vetor de 3 coordenadas, x, y, z, ele leva num vetor de 3 coordenadas, que é x mais 1, y e z. Teoricamente, a gente olha para esse exercício e fala assim, claro que é linear, não tem nenhum quadrado, nenhum cubo aí de expoente nas variáveis, então é linear. Mas será que satisfaz? Por exemplo, essa regra aqui, que de t de 0 igual a 0, vai ser o seguinte, t de 0 vai ser igual ao seguinte, t de 0 vai ser o 0 em todas as coordenadas. Então, eu vou reforçar aqui que vai ser o t de 0, 0 e 0. E é o vetor nulo, estamos falando do vetor nulo, tudo bem? Então, eu vou ter assim, no lugar do x eu vou colocar 0 mais 1, y é 0 e z também é 0, que é o que eu tenho aqui. Ou seja, eu tenho o vetor 1, 0 e 0. E esse 1, 0 e 0 é diferente desse 0 aqui. É diferente do vetor nulo. Então, é diferente de 0, 0 e 0. Então, eu já posso afirmar que t não é linear. Certo? T não é uma transformação linear, porque o t de 0 não é igual a 0, tá? Vamos agora a mais um exemplo aí, continuando a numeração dos exemplos. Número 5. Eu tenho que V é igual a W, que é o espaço dos polinômios de grau menor ou igual a N. E essa função D leva um polinômio de grau N a outro polinômio de grau N, que é regido pela aplicação da derivada. Ou seja, de f eu aplico em f', que é a sua função derivada. Que cada polinômio f associa a sua derivada, a qual também é polinômio com um grau a menos, ou seja, a derivada com um grau a menos. Então, ele está pedindo para a gente ver se essa característica dos polinômios de grau menor ou igual a n caracteriza uma transformação linear. Então, é isso que a gente vai ver. A primeira condição me diz que a d de uma f mais uma g, aleatórias, tá? F mais g, tem que ser igual a d de f mais a d de g. E isso é fato, porque ele não me disse que cara tem esse polinômio, tá? E a segunda condição me diz que se eu tiver uma função d de k vezes f, então quer dizer que eu vou ter k vezes d de f. K vezes a minha função d de f. Então, eu posso chegar à conclusão que é uma transformação linear. Logo, D é uma transformação linear. Certo? E o sexto e último exemplo aqui desse bloquinho da nossa aula 15A vai ser o seguinte. Eu tenho um espaço vetorial V que vai do Rn, onde o espaço vetorial W tem um Rm. Seja A uma matriz M por N. Definimos, então, essa função com as matrizes
do Rn para o Rm, sendo que cada vetor do Rn é levado numa matriz vezes o vetor do Rm, onde V é o vetor coluna x1 até o xn, tá? Então, vamos lá comigo. Se eu tenho aí o V como vetor coluna, quem que vai ser essa minha matriz que vai reger essa regra aqui? Eu vou ter uma situação assim, que eu vou ter uma matriz LA em relação aos meus elementos V, certo? E nessas condições, essa matriz A vai estar multiplicando o meu vetor V, ou seja, o meu vetor V, certo? Então, que é x1 até xn, que vai ser igual a quem? A vezes o meu vetor que está sendo levado em consideração aí. Ou seja, depois que eu multiplico todo mundo aí, eu vou ter um vetor coluna que eu vou chamar de y1 até yn, certo? E daí, nessas condições, como que eu posso demonstrar aí as minhas propriedades em relação à transformação linear, que é a f de u mais v, e a segunda é f vezes k vezes u, tá? Então, vamos lá. Eu tenho lá a primeira, que é a minha função L. Cadê? Minha função L de A, que multiplica o vetor u mais v, certo? Ou seja, eu tenho v como vetor, então eu tenho aí o meu u mais v. Ou seja, eu tenho uma matriz A, que está aqui, que multiplica u mais v, que é a regra aqui, certo? Ou seja, eu tenho a u mais a vezes v. E nessa condição, quem que é a vezes u e a vezes v? É a própria função. E é a própria função. Então, eu tenho uma função L de A em relação a U, mais um L de A em relação a V. Tá aprovada aí a primeira propriedade. E a segunda propriedade me diz o seguinte, que eu tenho uma função L de A, que é a função que está aí em questionamento, K vezes o meu U. Ou seja, quem que é esse K vezes o meu U? Vai ser a minha função. Então, eu tenho A vezes K vezes U, certo? Se eu posso permutar, então eu tenho K vezes A vezes U. E A vezes U vai ser quem? Vai ser a minha própria função. Então, eu tenho K vezes a minha função L de A em relação a U. Então, eu posso dizer que logo é transformação linear. Opa! L de A é transformação linear. Certo, gente? Continuaremos, então, os conceitos e os teoremas em relação à imagem e a nucleoimagem da transformação linear na nossa aula 15B. Um beijo a todos e até mais!